Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Pinkcraft, aqui é a Jaque. Hoje finalmente vamos começar os tutoriais do Procreate que o pessoal lá do Instagram tem me pedido. Se você quer aprender sobre o Procreate, vai ser praticamente um curso que vamos ter por aqui. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e já deixa um like aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Hoje nós vamos começar com um tudão do Procreate para você conhecer o programa, entender como funciona a interface, onde está todas as ferramentas e recursos para poder usar nos seus projetos. E nos próximos vídeos nós vamos aprofundando um pouco mais. Então vamos começar? Então vamos começar, gente. Eu tô aqui com o iPad Air, 4ª geração. O Procreate ele não tem para Android neste momento, tá? Tem gente que oferta aí um app dizendo que dá para instalar o Procreate, mas com certeza não é o original, tá? Tô usando a Apple Pencil mesmo e coloquei nela aqui uma capinha rosa, tá? Que eu comprei da China, antes que alguém pense que existe Apple Pencil rosa. Não tem, tá bom? O Procreate ele é um programa pago, mas você paga uma única vez e tem o programa para sempre. Então eu vou abri-lo aqui. Aqui então a gente tem a tela inicial do Procreate que vai ter os seus arquivos recentes. Eu já vou mostrar como a gente cria um novo documento, a dimensão, a resolução, mas antes vamos falar um pouquinho da organização aqui dessa tela. Aqui você tem a opção de empilhar os arquivos, você pode segurar, clicar aqui em cima e ele ficando azulzinho você solta e ele vai fazer uma pilha, tá? Tá escrito aqui, ó, pilha. Agora você entra e você tem um grupo igual, né, de alguns documentos semelhantes que podem ficar juntos. Você pode também clicar aqui em cima, ó, selecionar os arquivos e também vir aqui em pilha. Tem a mesma função, tá? Você pode também selecionar um documento e duplicá-lo. Se você quer, de repente, fazer algum outro trabalho aqui, isso eu uso bastante por causa da limitação de camadas que o Procreate tem. Quando a gente faz um documento muito grande com 300 dpi, ele diminui a quantidade de camadas que você pode usar. Então, geralmente, eu crio todo o meu rascunho em um documento, como aqui, e depois eu duplico para desenhar um por um em documentos separados por conta da limitação de camadas. Então eu acabo usando o duplicar para manter os rascunhos numa página e ir duplicando para ir pegando os desenhos individualmente. Eu vou duplicar esse daqui para vocês entenderem melhor. Eu posso então selecionei, cliquei em selecionar, seleciono aqui, vou duplicar, mantenho esse daqui com os meus rascunhos. Eu vou clicar aqui em X para tirar a seleção e aqui nesse documento eu abro e vou então começar a desenhar um deles. Vou começar a pintar só o bichinho nesse documento e todos os outros eu vou deletar. Mas eu não quero deletá-los no documento original, por isso eu precisei duplicar. Eu volto aqui, ó, em galeria. A gente já vai falar daquela tela, tá? Vamos nos manter aqui na tela inicial primeiro. Então, eu uso muito o duplicar nessas situações. Para deletar um documento aqui dessa área, vamos selecionar novamente, clico aqui na bolinha e venho aqui em apagar. Deseja apagar, apagar. Certo? Fecho aqui no xizinho novamente, a área de seleção. Aqui você pode importar direto alguma imagem e ele já abre o documento novo com o tamanho da imagem que você importou. Então, eu vou sair aqui da pilha e vou vir aqui, ó, importar. Pego um documento qualquer, ele já abriu esse meu papel de aquarela, ele já abre no tamanho do papel, no tamanho do documento, um documento novo. Nesse caso, você não criou o tamanho do documento. Você pode selecionar e pré-visualizar, só para ver ele assim. Isso é interessante para a gente bater foto, não quer os detalhes aqui do painel e a gente tem aqui só a imagem. Clico aqui na tela e venho no xizinho para fechar essa pré-visualização. Para sair da seleção novamente, eu tenho que vir aqui no xizinho. Então, aqui a gente já falou do pré-visualizar, da pilha, pré-visualizar, do duplicar e do apagar. Compartilhar, você selecionou para compartilhar e aí você vai compartilhar por e-mail, no app ou salvar no seu celular. É uma outra maneira de compartilhar, mas a gente compartilha também com um arquivo aberto. Aqui você consegue importar em fotos da sua galeria de fotos e aqui você importa dos seus arquivos. Bom, novidades aqui é o que tem de recente.
Sobre a organização aqui desse painel é isso, então vamos criar então um novo documento. Tem esse sinalzinho de mais aqui, ó. Vamos clicar nele. Você tem diversas pré-configurações aqui para você criar um documento. Eu já tenho aqui alguns tamanhos que eu tenho usado. Essa sugestão de tamanho que ele dá aqui é com 72 dpi, é um tamanho de uso para tela, tá? Com resolução para você fazer um arquivo digital que vai ser usado somente digitalmente na internet. Quando a gente quer fazer para impressão, a gente precisa fazer um documento em 300 dpi. Então, vamos criar um novo. Você clica aqui nesse sinalzinho de mais. Aqui você tem a opção de escolher as medidas por milímetros, centímetros ou polegadas. Aqui você apaga, aqui você vai andar para frente. No meu caso aqui está em pixels, eu vou manter aqui em pixels. E aí você clica aqui e digita. Vamos por 2000 por 2000. Aqui está a resolução em 300 dpi, que você pode clicar e alterar, no caso eu não vou alterar. Quando você coloca as dimensões de largura e altura e a resolução, ele te dá aqui o máximo de camadas que o seu documento pode ter. Quanto maior a largura e a altura, menos camadas você vai poder ter para trabalhar. E aqui você escolhe o perfil de cores. Se você quer trabalhar diretamente a cor para impressão, você escolhe aqui CMYK, e se você quer cor para usar somente no digital, você escolhe RGB. Eu uso RGB tanto para impressão quanto para os arquivos digitais, porque eu vendo as ilustrações em que as pessoas vão fazer uso tanto para uma demonstração digital quanto para impressão, e aí se eu colocar em CMYK a cor no digital pode ficar muito complicado, pode ficar estourada, então é melhor deixar em RGB, e a pessoa cria um documento em CMYK na hora de imprimir e vai inserir aquela imagem, mas as cores vão sair em CMYK. Eu estou usando aqui nessa opção, e sobre perfil de cores é isso. Aqui tem uns ajustes que ele grava a tela, tudo que você desenhar, ele vai gravando e criando um pequeno vídeo que você pode depois divulgar nas redes sociais do desenho que você fez, do projeto que você criou. Ele cria um time-lapse, que é um vídeo acelerado do processo, tá? E aí eu deixo sempre nessa configuração aqui, que é boa, né? Uma configuração boa para não ficar também muito pesado e nem em baixa qualidade. Aqui você escolhe a cor do plano de fundo do seu documento, da sua prancheta. Eu deixo em branco, eu tenho deixado o plano de fundo ocultado e aí eu ativo ele dentro do documento se eu quiser. Ou eu posso deixá-lo ativo também e desativá-lo dentro do documento. Feito isso, a gente vem então aqui, ó, no botãozinho laranja e vamos criar esse documento. Essa é a área de trabalho do Procreate. A gente vai falar hoje onde estão todas as ferramentas e os recursos para você se entender aqui com essa tela, para depois então a gente começar a trabalhar algumas criações aqui. O bacana do Procreate é que ele tem uma interface bem simples, bem otimizada. São grandes todos os itens, a gente consegue visualizar bem, isso eu gostei bastante do Procreate. Para você que quer começar com pintura digital, entenda que todas essas ferramentas que nós vamos falar aqui são similares em qualquer aplicativo. Então você não precisa ficar só dependente de uso do Procreate. Você vai ter isso no Ibis Paint, você vai ter no Sketchbook, você vai ter no Adobe Fresco. Todas as ferramentas que a gente precisa para fazer as pinturas digitais, desenho digital, você tem em qualquer app, tá? Mas para quem está usando o Procreate, às vezes fica meio perdido para encontrar os principais recursos e ferramentas, então eu vou deixar vocês familiarizados com isso agora, tá? Então vamos começar aqui por cima. Nessa ferramentinha aqui, nessa chavinha, a gente tem aqui algumas opções. Vamos começar em adicionar. Aqui é onde você insere uma foto, um arquivo que está aí no seu dispositivo. E você tem as opções também de copiar e colar, quando tem alguma coisa na área de transferência, esse colar vai estar ativo. E para adicionar texto é aqui também, tá? Eu não vou entrar em cada um, porque ficaria muito longo o vídeo, depois a gente mostra mais, tá? Eu só vou mostrar hoje como inserir aqui um arquivo, tá? Então, vamos aqui inserir arquivo. Eu vou trazer esse meu papel aqui, importei, ó, ele já entra selecionado, tá? E aí você movimenta ele aqui na página. No começo eu fiquei um pouco perdida com esse movimentar, porque quando está pequenininho e você tenta pegar o arquivo na tela, deixa eu tirar a seleção, selecionar de novo.
Ó, ele, em vez de arrastar, ele aumenta. Aí eu entendi que eu não preciso ir com o dedo no meu desenho, tá? Na minha imagem. Eu posso vir aqui fora, tá? Porque senão acontece de às vezes estar pequenininho, e ao invés de movimentar, ele fica expandindo. Então, ele selecionou, a gente já vai falar de seleção, mas vamos continuar aqui nas opções. A gente falou de inserir um arquivo ou inserir uma foto, uma imagem, é por aqui, tá bom? Aqui você pode bater uma foto e aqui você vai inserir um texto. Clicou ali, pronto, o texto entrou aqui. Eu ativei com a caneta, mas eu vou clicar aqui, ó, nesse desenho de caneta, para ele abrir para mim opções aqui embaixo. Eu posso clicar aqui, ó, no tecladinho, para ele abrir um tecladinho e eu consigo, então, digitar, tá? Tudo que eu tô criando aqui está numa mesma camada, a gente já vai falar de camada, mas vamos continuar aqui. Então, aqui você copia, cola, aqui na parte de tela, nessa opção, você pode redimensionar aquela nossa área de trabalho, tá? Você vem aqui em ajustes e aqui, o que a gente colocou em 2000 por 2000, você pode, em algum momento, alterar, tá bom? E dar OK. Então, eu vou cancelar, porque eu não vou alterar. Então, ali você corta e redimensiona. Aqui você tem um assistente de animação, que você ativando aparece aqui embaixo e vai reproduzir as camadas em uma animação, mas é um assunto para um outro vídeo, só para vocês verem onde estão essas opções. Assistente de camada, ele torna todas as suas camadas uma página. Então, quando você estiver selecionado uma camada, ele desativa as outras, a visualização de todas as outras, e você vai ficar só trabalhando na camada em que está selecionada aqui como página. Mas não vamos usar agora. E um guia de desenho, vai colocar aqui então esses quadradinhos para te ajudar a desenhar. Referência é bem legal, ele faz esse quadradinho aqui, que você pode arrastar para o lado. Porque que acontece? Ele fica fora aqui do seu documento e você põe dentro dele uma imagem para referência, tá? Você pode, ó, ele tá colocando como referência para mim aqui a tela, mas eu posso trazer uma imagem, um rosto. Tá? Se eu clicar em imagem aqui, eu posso importar uma imagem para essa minha referência. E aí eu posso ir olhando ali e desenhando aqui na minha prancheta. Porque se você colocar uma imagem dentro desse documento, você vai precisar deixá-la aqui em cima da sua prancheta de trabalho. Porque se você colocar nessa área cinza, a imagem desaparece, ela se esconde. Por isso eles colocaram essa opção aqui de colocar um quadradinho de referência para que você consiga ter uma imagem fora da sua prancheta de trabalho e ir visualizando ela e desenhando aqui sem te atrapalhar. Fechando então aqui a referência. Aqui virar na horizontal, na vertical, tá? Ó, ele vira toda a prancheta, tá bom? Ele não vai virar só a imagem selecionada neste caso. E aqui você tem informações da tela, de dimensões, de quantidade de DPI. Você consegue ver quantas camadas já estão usadas, ó, uma usada, quantas disponíveis, perfis de cores, alguns ajustes de vídeo, tá? Tem algumas opções aqui. Cancelar. Vamos para o compartilhar. Compartilhar é quando você terminou o seu trabalho e você quer, então, exportá-lo. Aqui você vai exportar uma imagem inteira, fechada, e aqui você pode compartilhar as camadas. Então, você exporta com as camadas separadas. E também tem aqui as opções quando você faz vídeo, tá? MP4 e GIF. Geralmente, a gente exporta PNG quando quer manter um fundo transparente. Aí ele vai dar as opções onde você quer salvar. Você pode enviar pelo e-mail, você pode salvar como imagem no seu celular, você pode salvar em arquivos, e aí as pastas que você tem, tá? Para onde você quer mandar. Ou exportação mal sucedida, porque eu abortei. Então, aqui é a opção de Photoshop, PDF, JPG, tá? Aqui é onde você exporta os arquivos. O vídeo, quando você quer, encerrou o seu trabalho, você quer exportar o vídeo para poder compartilhá-lo, você vem aqui, ó, exportar vídeo em time-lapse. Aí você tem, então, ele já salva automaticamente na sua galeria, você tem um vídeo para compartilhar o processo acelerado da sua criação. Se você não quiser gravar, é só você tirar essa opção de gravação em time-lapse. Agora, aqui em ajustes, você pode escolher a opção da tela clara, as cores aqui. Se você quer que apareça o cursor do pincel, no caso aqui, ó, vocês veem que eu tô fazendo ó, com o pincel, não aparece nada. Se eu ticar essa opção aqui, ó, do cursor do pincel, ele vai aparecer, vamos ver se dá para vocês enxergarem com outro pincel maior aqui. Tá vendo, ó?
dá pra ver o pincel que eu estou usando, tá? Se você quiser essa opção para ver o formato do pincel, é só você deixar ativo o cursor do pincel. Eu deixo desativado, tá? Não vou falar de todas as opções aqui, tá? Porque tem muita coisa, senão vai se estender muito. Vamos falar dessa parte aqui que é muito importante, que é a pressão e a suavização. Aqui é onde você ajusta a estabilização do traço quando você quer para todo o app. Vamos pegar um outro pincel aqui pra gente tentar ver melhor. Deixa eu mudar essa cor. Ó, essa é a estabilização. Tá vendo como ele vai tentando arredondar? Tá vendo como ele vai tentando arredondar as curvas? Tá? Então, isso facilita a gente a desenhar. Vamos aqui em pressão e suavização novamente. Eu deixo isso aqui zerado. Por quê? Porque eu faço a minha configuração em cada pincel que eu uso. Então, eu tenho os pincéis que eu uso mais. Por quê? Porque se eu deixar essa estabilização para todo o app, ele aplica isso em todos os pincéis. E tem pincel que eu estou usando como borracha, tem pincel que eu estou usando para pintura e eu não preciso de tanta estabilização. E tem pincel que eu estou fazendo contorno e preciso mais estável. Então, eu não gosto de deixar a estabilização para o app todo, eu deixo por cada pincel que eu tenho que trabalhar. Já vou mostrar onde eu faço isso. E aqui você também tem a sensibilidade da pressão. Alguns pincéis de aquarela, por exemplo, eu preciso ajustar sempre isso daqui para ele soltar a tinta no ponto certo. Então, isso é um treino que você tem que fazer testando também os pincéis, tá? Agora, quando eu quero fazer essa configuração no pincel, ó, aqui é a ferramenta pincel. Eu cliquei nela, clico no pincel e abre as configurações do pincel. Eu tenho essa opção estabilização aqui. Aí tem o Streamline, que vai fazer essa suavização também. E, ó, e esse meu pincel aqui eu deixo em 73 no Streamline. E ele também ajuda na suavização e tem a estabilização aqui também que eu deixo um pouquinho menos, tá? Então, vamos tirar aqui, ó, para vocês entenderem. Ó como o traço fica um pouco tremido. Vamos só aumentar o Streamline, ó como ele já suaviza. E a estabilização enrijece um pouco mais o traço, tá? Você vai sentindo conforme você põe mais aqui, ó, tá? Ó, como ele fica muito duro com a estabilização. Então, você tem que ajustar aqui no que fica bom pra você, tá bom? Vamos dar um cancelar para ele não alterar. Então, dos pincéis que eu mais uso, eu já fiz essa configuração. Eu tenho aqui uma pastinha, meus brushes. Então, aqui as questões principais a gente já viu dessa ferramenta. Vamos aqui para a segunda. Aqui é muita opção, não vou falar de todas elas, mas aqui você tem vários efeitos, tá? Aqui para fazer sombra, por exemplo, você tem o desfoque gaussiano. Pode melhorar a saturação do desenho. Então, nos próximos tutoriais a gente vai detalhando mais. E nessa opção aqui, você tem essas opções de seleção, ó. A mão livre, você desenha onde você quer selecionar. Essa seleção, ela pode ser preenchida de cor, tá? Ou você pode selecionar uma parte do desenho. Eu quero selecionar só esse pedacinho aqui, ó. Aí eu clico na seleção do lado, ele pegou para mim só esse pedacinho aqui que eu selecionei. Para tirar da seleção, eu clico na seleção novamente. Falando então dos principais atalhos, que é o refazer e o desfazer. Para você desfazer, você clica com 2 dedos na tela e ele desfez. Vamos desfazer de novo. Quero refazer 3 dedos na tela. Ele refez então o corte ali, tá? Então aí você vai pegando o seu jeito, que você acha mais fácil. Eu não, tem gente que faz com a caneta aqui, consegue pôr os 2 dedos lá, eu não consigo, eu tenho que vir aqui. Então você vai pegando o seu jeitinho aí de fazer. Então aqui nós temos deste lado os pincéis, que você pode trazer mais pincéis, importar, clicando aqui, ó, em importar, e você traz pincéis que você comprou, que você baixou, pra cá, e ele aceita pincéis com a extensão do Photoshop, tá? Se eu não me engano, é a extensão ABR. Eu tenho aqui os pincéis de aquarela todos do Photoshop, da Adobe. Quem tem o pacote Adobe, quem é meu aluno aí, que já faz o curso e comprou o pacote Adobe, você tem direito a baixar no site da Adobe. Só puxar lá, pincéis de aquarela Adobe.
Eles vão pedir para você fazer o login, você pode fazer download de todos esses pincéis aqui maravilhosos e pode depois vir aqui e importá-los para cá, tá? Mas o Procreate já vem com muitos pincéis, não vem com tantos de aquarela, mas muitos pincéis de tinta, de desenho, de pintura, artístico, de esboço, que são muito bacanas. Eu vou mostrar para vocês então qual que é o pincel que eu estou usando para esboço. É estes daqui, ó. É Peppermint, eu acho que se pronuncia dessa maneira. Eu estou usando este pincel aqui. Na configuração dele, a única coisa que eu mexi foi a estabilização. Eu estou usando aqui em 10% e o Streamline em 56%. E para mim tá perfeito pro sketch. Eu tô gostando muito desse pincel, achei ele bem macio, bem gostoso de desenhar, de fazer um sketch, tá? Hoje a gente não vai fazer nenhum desenho, mas só para vocês conhecerem mais onde está tudo, pra gente poder trabalhar então nos próximos vídeos de tutoriais, tá? A gente pode falar mais dos pincéis em outra aula. Aqui temos a ferramenta borrar, tá? Vamos ver se ela vai funcionar aqui, ó. Aqui eu aumento opacidade e aqui o tamanho, tá? Do pincel. Então, vamos falar disso daqui, porque senão a gente não entende essas partes aqui. Aqui, então, a gente tem o tamanho do pincel. Eu tenho ele fino. Tem os pincéis que já são mais fininhos mesmo, tá? Que você não tem deles muito grosso mesmo. Ó, ali você vê o desenho aqui, ó, a gente consegue ver mais ou menos o tamanho. Então, temos aqui e podemos deixar bem fininho, tá? Tamanho. Aqui, opacidade. Opacidade deixa bem clarinho, se você diminuir, tá? Vai sumindo, ou você deixa bem escuro, deixando tudo aqui. E aqui tem um botãozinho de fazer, desfazer e refazer também, tá bom? Já para completar essa seção aqui no meio você tem, eu configurei a opção do conta-gotas, tá? Eu clico aqui e ele aparece para mim esse conta-gotas e eu escolho a cor. Eu vou arrastando na tela e aonde esse meu centro parar, na parte de cima aqui dessa curva, vai mostrar a cor que está sendo selecionada. Quando eu soltar, a cor já aparece aqui para mim, tá bom? Ó, clico novamente, arrasto, vou pôr aqui no rosa, ó. Rosa, vai aparecer lá rosa. Soltei, eu tenho a cor selecionada, tá? Ele pega a cor de imagens, de tudo, tá? Tem gente que colocou este conta-gotas, ele já vem por padrão, você segurando na tela apareceu o conta-gotas. Mas eu configurei esse atalho de segurar na tela para ele selecionar a camada onde eu estou pondo o meu dedo, tá? Você configura os atalhos aqui nessa opção, ó. Ajustes, controle de gestos, tá? E aí aqui tem algumas opções para você dar uma fuçadinha que você vai colocando o atalho do jeito que você quiser. E na seleção de camada eu coloquei a opção de toque e mantenha segurando por esse tempo aqui e ele seleciona para mim a camada. Entendido tudo que temos aqui nessa lateral, vamos voltar aqui em cima, ó. Essa ferramenta é o borrar, a gente borra a tinta que a gente tem das imagens, ó, que você pintou, tá? Não só a pintura, como qualquer imagem que você inseriu, ele borra. Isso aqui a gente usa como um misturador de tintas, tá? Principalmente na aquarela, a gente mistura bastante para tirar marcações duras. Então, a gente usa bastante quando a gente quer suavizar uma passagem de pintura para outra, tá? E aí você pode regular a opacidade também e o tamanho também, se você não quiser que borre tanto. E aqui nós temos então a ferramenta de borracha. A borracha ela funciona também como um pincel. Você pode apagar no formato do pincel. Então, se eu tô aqui nesse pincel com a minha borracha, quando ele apagar, ele vai apagar fazendo a textura, fazendo aqui a texturinha, ó. Ele tá apagando, mas ele tá apagando como um pincel, com a textura do pincel. E aqui então a gente tem nesse quadradinho as camadas, tá? Você cria uma nova camada nesse sinalzinho de mais, e aí você trabalha o desenho dentro dela. Tem muitas opções aqui dentro das camadas que eu quero fazer um vídeo só para falar das camadas, porque a gente já viu que só para você entender toda a interface já é muito longo, tá? O vídeo já fica longo, então eu não vou me prolongar nas camadas, só para você entender que arrastando a camada para cá,
você tem as opções de bloquear, duplicar e apagar. E clicando na camada, você tem todas essas opções aqui, tá bom? E aqui você vai adicionando quantas camadas você precisa para ir trabalhando seus desenhos em partes. E aqui nesta última bolinha você tem então as cores. Aqui embaixo tem várias opções, você pode escolher as suas cores pelo disco, você pode escolher pelo clássico, harmonia, valor, e temos como criar paletas de cores que eu então separo cores para cada coleção. Então eu coloquei aqui Menino Sonhador e vou adicionando as cores. Você cria nova paleta aqui em cima, ó, em mais, criar nova paleta, e você pode dar um nome para ela. Eu vou apagar aqui e vou escrever sonho de criança. Pronto, o nome da minha paleta. Quando você clica com a caneta, você tem a opção de rabiscando apagar e escrever aqui, ou você pode colocar um tecladinho e digitar. Para adicionar a cor aqui, ó, tô com essa cor aqui, já tá escolhida, eu clico no quadradinho. Pronto, ela adicionou minha cor na paleta. Aí eu vou pegar aqui uma outra cor. Peguei aqui de outro lugar ou criei uma cor aqui e tal. A cor está aqui, eu vou vir na minha paleta e clico para ele adicionar. Quando eu volto aqui para o clássico, ó, minha paleta nova já está aqui. Então, todas as cores que eu for criando, eu já posso vir aqui e adicioná-la, tá? Aqui você pode arrastar a cor também, mudá-la de lugar, pode segurar um pouquinho e também deletar. Pronto, esse é o painel cores. Pronto, agora que vocês conhecem onde está tudo, como cria novo documento, a gente pode, então, criar algumas coisas aqui e detalhar cada parte, efeitos, como trabalhar nas camadas nos próximos vídeos, tá? Então, se você já tem aí o Procreate, dá uma fuçadinha nessas ferramentas, naquilo que a gente mostrou aqui, experimenta, cria paleta, mexe nos pincéis, nas configurações, nos controles de gestos, porque fica muito mais fácil trabalhar quando você entende onde está tudo, para você não ficar perdido procurando na hora de desenhar. Então, por hoje é isso, espero vocês nos próximos vídeos, se inscreva no canal, se você gostou, deixa aí seu like para ajudar também o canal a crescer, e eu te vejo nos próximos tutoriais do Procreate. Beijo, tchau, gente!